Oi! Hoje é resenha de mais um livro, 4 Contos, de E.E. Cummings. Para quem é novo aqui no canal, talvez não saiba que no Imantado de Livros valorizamos muito os contos, então todos eles que estão aqui presentes nesse livro já foram resenhados em vídeos separados. Eu coloquei aqui em cima a playlist para você assistir os 4 que já foram publicados durante o mês de agosto. Então, esta resenha aqui, claro, vai ser uma resenha geral. E se você quiser saber de cada uma das histórias, o que acontece e uma análise um pouco mais aprofundada, procure na playlist. Mas voltando a este livro aqui super bonito, uma outra edição caprichada da Cossack Knife. E claro, se é um livro infantil, as ilustrações também são de alto nível, bem bacanas. Todo livro de conto tem aquele mesmo problema. Nunca dá para dizer que todos os textos ali presente têm a mesma qualidade. Às vezes você gosta de um pouco, desgosta de outros, e alguns ficam naquela média que você nem desgosta nem gosta. Aqui também acontece isso, mesmo que seja apenas 4 contos. O primeiro e o último com certeza são os melhores, e os dois no meio são textos que eu costumei dizer nas outras resenhas como bobinhos, típicos da literatura infantil. Aquela coisinha água com açúcar, sabe, que meio que irrita os adultos. E para falar a verdade, nem sei se as crianças realmente gostam. Eu não lembro disso. Com certeza o primeiro dos contos, o velho que só perguntava por quê, é o melhor de todos. Ele é mais desenvolvido, tem um final muito mais atraente, principalmente para adultos, até porque ele tem uma maior extensão, ele consegue desenvolver melhor aquela história que é colocada do elfo que tem que lidar com um grande problema, lá com o tal do velhinho que só perguntava por quê. Mas mesmo eu gostando bastante deste primeiro conto de abertura aqui do livro, eu também me questiono um pouco se eu não fui muito empolgado quando dei aquela primeira nota lá. Foi mais ou menos um mês atrás, quando eu comecei a ler os textos aqui do livro. Eu cheguei a dar, por exemplo, 5 asteriscos. Hoje em dia, depois que eu vi os outros 3 contos, pode ser que eu tenha exagerado um pouquinho e talvez eu baixasse hoje em dia para 4, por exemplo. Tipo, não é uma obra-prima, mas claro, continua um texto muito bem feito. Principalmente se você compara com os outros 2 que vêm a seguir, a borboleta e o elefante, ou melhor, o elefante e a borboleta, e depois a casa que comeu torta de mosquito. Para quem também viu as resenhas, eu fiquei meio decepcionado com esses 2 intermediários textos, porque parece que vai acontecer uma coisa bem interessante, mas na verdade não, fica aquele chove não molha das historinhas infantis, principalmente no A Casa que Comeu Torta de Mosquito, que parece que vai acontecer uma coisa bem divertida, com alguma coisa inusitada, mas pelo contrário, até lá no meio acontece uma situação onde pessoas tentam invadir a casa ali da história e a solução é meia boba, apressada, meio sem sentido para falar a verdade. Mas claro, a gente em histórias infantis não busca grandes verossimilhança. O que aconteceu, tá bom, vai. E por fim, no último conto, a menininha chamada Eu traz novamente aquela sensação que tem um autor ali tentando trabalhar a história, desenvolver melhor o enredo, e traz também uma coisa muito interessante, divertida ali, que ele faz um diálogo entre um adulto e uma criança, tentando puxar as respostas daquela mente fantasiosa, tradicional nas crianças, né? Então ele vai conduzindo, provocando atrás de respostas que ele mesmo às vezes vai sacaneando. Mas o finalzinho também é bem interessante, aproxima um pouco, vamos lá, do primeiro conto. Agora vamos tratar de um assunto importante para livros da Cossack Knife.
Afinal de contas, eles são tidos como livros objetos, onde vale a pena ter o objeto em mãos, às vezes mais do que o próprio conteúdo, pois se é um livro objeto, é de fundamental importância a diagramação, como foi feita toda a composição visual. Então vamos dar uma folheada pelas ilustrações do Guazelli, Eloar Guazelli. Uma coisa interessante que o Guazelli fez foi tentar unir as 4 histórias através das imagens. Necessariamente as histórias não têm a ver uma com as outras, mas o ilustrador conseguiu fazer uma certa união entre elas. Realmente é uma edição bem bonita. As cores, principalmente. E o traço também. Claro que por ser o maior conto, o velho que só perguntava por que tem a quantidade maior de ilustrações. Para livros infantis é sempre importante ter alguma resposta visual para o que a criança está imaginando. Coisa curiosa, né? As crianças são super imaginativas, mas precisam deste apelo complementar. Um exemplo de como o ilustrador juntou as histórias, pelo menos parcialmente, é nessa ilustração aqui do terceiro conto, A Casa que Comeu Torta de Mosquito. Aqui temos uma visão de dentro para fora daquelas 3 pessoas que tentam entrar na casa. E aqui na parede a gente vê fotos de elefante. Isso porque na segunda história o elefante e a borboleta, o dono da casa, era um elefante. E já na última história, A Menina Chamada Eu, o ilustrador acabou dando uma nova interpretação ali para o finalzinho da história. E a menininha chamada Eu, que tanto procurou alguém para tomar o chá, acabou descobrindo alguém muito parecido, como mostra aqui esta ilustração. Foi um bom complemento para o que o autor, o E.E. Cummings, tentou passar na história. Agora, para começar a encerrar esse vídeo, eu tenho que fazer uma crítica à editora Cossack Knife, tida sempre como uma empresa que cuidou bem dos seus produtos, uma empresa refinada de alto acabamento. Só que eu descobri um erro grosseiro aqui na 4ª capa do livro, pois aqui é uma descrição do que acontece, uma pequena sinopse dos 4 contos. E quando a gente chega no 4º, a gente tem o seguinte texto: para terminar, o último é a história de ninar de uma menininha que até está com sono, mas que não quer dormir de jeito nenhum. Só que não é isso o que acontece nesta história. Não tem nada a ver, além do fato de ser uma menininha. O texto está assinado pelo Alexandre Barbosa de Souza, que eu não sei quem é, para falar a verdade. Talvez ele seja o responsável pela literatura infantil da Cossack Knife, não sei. Na verdade, esse é o primeiro livro que eu leio da Cossack Knife de literatura infantil e eu não reparei, não me lembro do nome dele em outros produtos. Mas, de qualquer forma, parece que o erro, pelo jeito, foi dele de colocar uma sinopse que não tem nada a ver com o que está aqui dentro. Que mancada, hein? Minha avaliação do livro. Eu gostei, no final das contas eu achei divertido. Quando eu comecei a leitura, um mês atrás, lá no comecinho de agosto, eu até achava que todas as histórias pudessem ser fraquinhas, bobinhas, como eu muito chamei. Mas eu acabei descobrindo que nem tudo era assim.
A primeira realmente me surpreendeu, o velho que só perguntava por quê. Depois, claro, caiu naquela rotina que eu já esperava. E a quarta e última também me surpreendeu um pouquinho, já achei um pouco melhor. Agora, fazendo uma avaliação geral para o livro, eu posso dizer que ele continuou mediano como todo livro de contos. É raro escapar desta situação. E realmente aqui aconteceu isso. Gostei de dois, não gostei de dois outros contos. Então, a média, vendo nota a nota que eu dei lá nas resenhas separadas, ficou entre 3,25. Uau, que precisão, hein? Mas aqui, para esse livro, 4 contos de E. E. Cummings, eu atribuo 3 asteriscos. Bom, é isso. Agora eu quero saber o que você acha sobre o que eu falei, que livros de contos têm essa tendência a serem medianos, porque você acaba gostando de alguns contos, não gosta de outros, e tudo fica ali na média. Você também pensa assim? É sempre essa expectativa quando você começa a ler um livro, uma antologia de contos? Comente aqui abaixo nos comentários, obviamente. E por enquanto, curta esse vídeo e assine o canal, isso vai ajudar bastante para que o Mantado de Livros cresça mais um pouco e até mais.